A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é gloriosa e poderosa. Estamos trabalhando o livro de Esther. Já falamos dele há uns 4 ou 3 anos atrás, mas o Senhor mandou novamente, estamos aqui para obedecer. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje estamos no capítulo 2 de Esther, do 15 ao 20. Aleluia! Perdão, é do 15 ao 23. Hoje diz assim, o Senhor fala para mim e para você. A graça de Deus nos acompanha. Ah, Beth, mas eu tenho passado tanta coisa. É um propósito do Senhor. Seja enfermidade, luta no seu lar, seja algum problema com a família, no trabalho. A graça do Senhor te acompanha. A graça do Senhor te dá livramento, te protege, te capacita, te enche, te renova, te fortalece. Glória a Deus. Esther 2, a partir do 15. Ontem a gente lemos de Esther 2, de 1 ao 15, e os planos de Deus se cumprirá, que foi de ontem. Hoje é a graça de Deus nos acompanha. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Gaia, camareira do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto viam. Esther foi bem criada por Mardoqueu, porque ela estava no palácio. Ela podia pedir tudo, assim, o que ela poderia levar, mas nada ela pediu. Ela era uma mulher santa, assim, como é que eu posso dizer, abençoada, prudente, não era invejosa, não pediu nada. E a Bíblia diz que alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto os via. O seu caráter, o seu lado refinado, a sua mansidão, isso conta muito para Deus trabalhar no propósito dele nas nossas vidas, viu, irmãs? Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça, benevolência mais do que todas as virgens, pois a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. A Bíblia diz que o rei amou ela mais do que todas. Como também aqui no 17 diz que todos achavam graça nela. O caráter, a atitude, o respeito, a criação de Mardoqueu. É muito importante você que é mãe e pai saber criar, saber orientar, para que amanhã o legado desta jovem seja a bênção onde ela chegar. Porque com certeza tinham moças bem mais capacitadas com pai e mãe para orientar, principalmente mãe. Esther, ela foi criada pelo seu tio, mas Esther tinha um Deus vivo, poderoso e glorioso. E eu e você sozinha, sem família, mas com Jesus somos maioria. Esther ali estava sendo agraciada por Deus naquele lugar. Nosso testemunho vale muito, para que a graça de Deus nos acompanhe. Aleluia. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos. Era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. A gente vê desde o primeiro capítulo que o rei era generoso. Mais uma vez, festa. Festa agora porque casou com a serva do Deus Altíssimo. O Senhor tem festa, o Senhor tem vitória para nós. Aqui foi o rei Assuero que deu aquele banquete. Mas tem surpresa de Deus chegando, tem banquete dos céus. Vamos aprender cada dia mais com Esther. Prudência, sabedoria, discernimento, só querer o que é nosso. Porque Esther, quando mostraram tudo ela não quis nada. Porque foi bem criada por Mardoqueu. Porque era uma moça prudente. E não tinha mãe, mas tinha Deus. Quem tem Deus tem tudo. E quando a gente tem qualidades, responsabilidade, respeito, a graça de Deus nos acompanha. Foi isso que aconteceu com Esther. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei.
Veja que Mardoqueu sempre à porta do rei para saber da sua sobrinha. Mas também isso nos dá um exemplo para eu e você sempre estar na porta do rei. Que rei é esse? O Rei Senhor Jesus. Está na porta com vigilância, com sabedoria, com orientação, com discernimento. Está na porta da oração. Está na porta do louvor, da leitura da palavra. Está na porta de adoração. Está na porta para glorificar o nome do Senhor. Esté, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandado de Mardoqueu como quanto a criara. Veja que Mardoqueu orientou ela para que ela não dissesse a ninguém. E ela realmente não disse. Sabe o que é isso? É uma pessoa que sabe obedecer. É uma pessoa que sabe ouvir e guardar os conselhos. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui Esté obedeceu muito bem, para a glória de Deus. Vamos obedecer, vamos entender o propósito de Deus só orando e adorando. Porque a gente orando e adorando sem entender, mas estamos entendendo. Por quê? Porque estamos obedecendo. E na hora certa Ele mostra o seu propósito. Aí vai acontecer o que aconteceu com Esté. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, em 2 Coríntios 12, 9, olha o que o Senhor disse a Paulo. E diz-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a minha habite o poder de Cristo. A graça de Deus é tudo. Esté foi agraciada pelo rei, todos que estavam lá acharam graça em Esté. Mas essa graça que acharam em Esté é porque a graça maior vinha do céu, do Deus Altíssimo. Quando Paulo pediu por 3 vezes para tirar o espinho, ele disse, a minha graça te basta. A graça do Senhor tem paz, tem renovo, tem vitória, tem livramento, tem bênção, tem calma, tem tranquilidade, tem orientação. Na hora do medo, da dor, da tristeza, Senhor, vem com tua graça. Aquela graça que tu desse a Paulo, aquela graça que o rei Assuero e todos viram em Esté. Essa graça vem do alto. Essa graça é gloriosa, é tremenda, é poderosa, que é a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E quando a gente tem essa graça, a vitória vem. Mesmo no tempo de dor, de choro, de decepção, mas Ele está ali conosco. Lembre-se do título? A graça de Deus nos acompanha. Quando a gente obedece como Esté obedecia a Mardoqueu. Quando a gente escuta a voz do Senhor e fica ali caladinha adorando Ele. A graça do Senhor nos acompanha. Amanhã vamos dar continuidade ao livro de Esté. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.